Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus mais esta oportunidade e nos preparando para mais um ano de trabalho. Um feliz 2012 para todos vocês, que Jesus habite seus corações, seus lares e lhes transmitam muita alegria de viver, muita paz e muita vontade de servir aqueles que os cercam. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre os Salmos, porque nós temos recebido muitos e-mails e por onde eu passo, pelo Brasil e até fora do Brasil, sempre me fazem uma famosa pergunta que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. As pessoas me perguntam o seguinte: professor, quando Jesus está na cruz, já perto de entregar sua alma a Deus, ele pronuncia uma frase famosa que todas as pessoas não entendem ou perguntam por que Jesus pronunciou aquela frase, que é aquela famosa frase que está no Evangelho de Mateus e de Marcos: meu Deus, por que me abandonaste? E a maioria das pessoas me perguntam: Jesus se sentiu abandonado? E é lógico que inicialmente eu teria de dizer logo a você, meu caro irmão telespectador, que Jesus nunca se sentiu abandonado. Pelo contrário, Jesus tinha plena consciência da sua missão. Jesus sabia que esse projeto do planeta Terra foi todo elaborado por ele. Tudo o que aconteceu antes da sua vinda, durante a sua vinda e agora depois da sua vinda entre nós, ele está sabendo exatamente tudo o que vai acontecer. O projeto é dele. Leiam lá em João 17, versículo 5, onde Jesus, no Monte das Oliveiras, ali do outro lado do vale do Cedron, entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, Jesus atravessando aquele vale com os seus discípulos, ele agradece a Deus a oportunidade de ter estado entre nós e revela em João 17, 5, Pai, chegou a minha hora. Glorifica teu Filho, como tu glorificaste, quando eu me encontrava contigo, antes da criação dos céus e da terra. Portanto, Jesus estava com Deus, se encontrava com Ele antes da criação do nosso planeta. Como o nosso querido Emmanuel fala na obra Caminho da Luz, que espíritos superiores separaram a Terra do sistema solar para passar a ser, a partir daí, um planeta habitável. E Jesus assumiu a direção e a presidência do nosso planeta. Portanto, esta frase de Jesus não tem nada a ver com ele se sentindo abandonado. Jesus, em Marcos, que escreveu seu evangelho para os gentios, ou goim, ou não judeus, em aramaico, que era a língua comercial. Era a língua mais conhecida, o dialeto, vamos dizer assim, o idioma mais falado daquela época, que o aramaico é a língua dos arameus. Arameus eram habitantes da antiga Aram, A-R-A-M, Aram. Aram era a antiga Síria, alguns chamam de siríaco, mas o aramaico era a língua comercial, porque os arameus, ou antigos sírios, eles eram muito comerciantes e por onde eles passavam, difundiam o seu idioma. E como Marcos escreveu o evangelho para este povo, para as pessoas não judias, ele escreveu essa frase em aramaico. E a frase em aramaico diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? A frase em hebraico, ela, como o hebraico é um parente do aramaico, a frase em hebraico diz assim: Eli, Eli, lama azavatani. Ora, Eli, hebraico, Eloi, aramaico. Lama, tanto em hebraico como em aramaico, é a mesma coisa. Por quê? Eli, El Sheli em hebraico, meu Deus, ou Deus meu.
Em aramaico se diz Eloi, que é a mesma coisa. Já o abandonar, em aramaico se diz sabachthani. Em hebraico se diz azavitani. Daí porque Jesus não se sentiu abandonado, embora a frase signifique isso. Mas se você pegar essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia hebraica, no original, você vai ver, dá uma aproximadazinha aqui, bom, para a gente fechar essa questão, que você vai ver aqui que a primeira frase do Salmo 22, exatamente ela aqui, ó. Aqui, ó, o texto aqui, ó. A primeira frasezinha desse texto diz Eli, Eli, lama, estou lendo aqui, asvatani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Mas esse salmo é o Salmo 22, que é o Salmo de Davi. É um salmo que Davi coloca ele aqui, como ele diz no original, Lam Natseach al Aelet Hashaha, ou seja, vencedor, Cordeiro da manhã, o Salmo do Cordeiro, o Salmo de Davi. Então é um salmo que se refere ao Cordeiro de Deus. Ora, quem é o Cordeiro de Deus que João identificou lá no Jordão quando o batizou? Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Aqui, Eli, Eli, lama azavtani é a primeira frase do Salmo 22 que Jesus não recitou só a primeira frase. Ele recitou o salmo todo. Jesus não estava se sentindo abandonado, é lógico. Ele apenas estava se identificando como aquele de quem o grande salmista Davi se referiu e profetizou no Salmo 22. Se você pegar outras Bíblias, esse salmo pode ser uma Bíblia católica, pode ser o Salmo 21, mas no original é o Salmo 22. Porque ninguém deve procurar um salmo pelo número que é citado. Porque as Bíblias dividiram o Salmo 9 em 2 salmos. Então, algumas Bíblias ele é para frente, outros é para trás. Então, quando você ouvir um assunto, é melhor você procurar um salmo anterior ou posterior, que aí sim, pelo versículo, você acha a citação. Por isso que algumas vezes nos nossos estudos eu cito alguns salmos e as pessoas dizem que eu estou enganado. Não, é porque eu trabalho sempre com os salmos originais. Então, o Salmo 22 no hebraico é esse, um salmo do Cordeiro de Deus, citado ou profetizado por Davi, falando exatamente das palavras que Jesus citou na cruz, na hora que ele estava para entregar o seu espírito a Deus. Mas não saia daí, porque nós vamos continuar explicando melhor e vamos mostrar que Jesus não recitou apenas esse primeiro versículo, mas o salmo todo. Permaneça conosco, não saia daí. No minuto nós estamos voltando. Até já.